pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, neste vídeo, eu quero tratar de mais uma das obras da lista de leituras obrigatórias para o vestibular da FUVEST. Hoje eu quero comentar, analisar e dar algumas dicas de leitura do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Só que para falar dessa obra, que é uma obra complexa, é uma obra muito rica, quem já tentou ler, quem está lendo, quem leu, percebeu, né, toda a profundidade do texto da Cecília. Primeiro eu queria começar falando dela, né, da Cecília Meirelles, essa importantíssima poeta da literatura brasileira, aliás, que recusava o título de poetisa, ela não gostava de poetisa, ela dizia que era poeta, né, a poeta, uma grande poeta sem dúvida, que na história da nossa literatura ela é colocada junto com os autores do segundo tempo do modernismo, ou seja, aquela época que compreende mais ou menos os anos 30 e 40, um momento de consolidação do modernismo, né, de estabilização da criação literária no Brasil, e ela está inserida ali. Só que, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a Cecília, ela faz parte daquela vertente que vai se desenvolver na literatura brasileira, especialmente na década de 30, chamada de vertente intimista, né, ou vertente dos poetas católicos, dos poetas religiosos. Porque a Cecília, ela é uma poeta que tem uma poesia calcada numa certa atmosfera mística, né, de preocupações com a existência humana, mas sempre com um olhar na transcendência. Né? Há na poesia da Cecília um forte apelo ao imaterial, ao espiritual. Ou seja, a poesia da Cecília não é uma poesia, digamos assim, do concreto, mas sim uma poesia que procura tratar de temas universais, né, temas que refletem, de certa forma, uma certa angústia do ser humano diante da existência e que estão além do aqui e do agora. Ou seja, a poesia da Cecília é uma poesia que se preocupa com o tempo, com a passagem do tempo, com a morte, com a finitude, com a solidão, ou seja, com assuntos muito que buscam, de certa forma, uma certa ideia de absoluto, né? Alguma coisa que transcende, e sempre numa linguagem, primeiro, muito elaborada, muito musical. Talvez a Cecília Meirelles seja aquela poeta do século XX na literatura brasileira que mais se aprimorou na técnica do verso, nos recursos de musicalidade do verso, né? Na rima, na métrica. Tanto assim que a Cecília é chamada por alguns críticos estudiosos, de poeta neossimbolista, né? Na medida em que ela recupera não só esse forte tratamento musical do verso, essa sugestão musical da literatura que é tão cara aos simbolistas, mas também essa vertente espiritualizada, essa vertente intimista, né? Essa preocupação com a sondagem do mundo interior e certo apelo de religiosidade em imagens e metáforas muito marcadas pela vaguidão. Então, quando você pega a poesia da Cecília, ela é totalmente atravessada pela imagem do mar, do oceano, do ar, ou seja, tudo muito vago, muito imaterial, muito etéreo, e sempre apontando para uma certa condição humana, né? A condição do ser humano aqui, mas visando a alguma coisa maior, né? Reconectando o ser humano com uma dimensão maior, transcendente, eterna, etc. Por isso tudo, né? Por isso tudo, alguns críticos da Cecília Meirelles apontam o fato da sua poesia ser um tanto quanto, vamos pôr aqui entre aspas, né, alienada. Porque está muito preocupada com essas questões do homem, né, do ser humano com letra maiúscula, e desconectada do que estava acontecendo no mundo e no Brasil. A gente sabe que os anos 30 e 40, quando a Cecília escreve boa parte da sua obra, foram um tempo de divergências políticas, um tempo de polarização ideológica, né? De discussão ideológica muito acalorada. E a Cecília, de certa forma, na literatura, se mantinha alheia a isso. Né? Há na sua poesia um distanciamento em relação ao real e imediato. Mas dizer que ela é alienada ou que ela é despreocupada com questões sociais ou questões nacionais é uma tremenda injustiça. Primeiro, se nós considerarmos a atuação da Cecília Meirelles enquanto pessoa, né, muito engajada em questões de educação, partidária de ideias muito modernas sobre a escola laica, muito preocupada com a difusão da literatura para crianças, enfim, ela teve uma atuação política nesse sentido, foi perseguida e tudo. Mas
a Cecília também frequentou a poesia social. E a poesia social da Cecília, ou seja, uma poesia com raízes históricas, com raízes no chão histórico, social, nacional, nós encontraremos justamente no Romanceiro da Inconfidência, né? Que é um livro que a Cecília levou 10 anos para escrever. Ela publica em 1953, mas ela passou uma década mergulhada nos seus estudos, nas suas investigações sobre a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, esse movimento, né, político ocorrido ali, deflagrado em 1789. E por que a Cecília, essa poeta tão amante do etéreo, do ar, né, das questões tão universais do ser humano, por que ela foi se preocupar em fazer uma obra inteira, mais de 80 poemas, sobre esse evento histórico em especial? Bem, a explicação é fácil de entender. Ela foi a Ouro Preto, ela fez uma viagem a Ouro Preto, ela foi cobrir como jornalista eventos da Semana Santa de Ouro Preto. E ela, talvez por ser justamente essa poeta neossimbolista, essa mulher de uma sensibilidade absolutamente incrível, quando ela foi para Ouro Preto, que, né, no século XVIII era Vila Rica, é a mesma cidade, só muda o nome, quando ela andou pelas ladeiras de Ouro Preto, entrou nas igrejas e viu aquele casario colonial, aquelas igrejas revestidas de ouro, né, com aquelas estátuas lindas do Aleijadinho, alguma coisa naquela atmosfera a tocou. Ela mesma vai dizer, muito tempo depois, numa conferência, que ela sentiu que era como se o presente ficasse mudo naquele momento e ela visse pelas ruas e calçadas de Ouro Preto uma verdadeira procissão de fantasmas. Então ela, muito sensível às atmosferas dos lugares, né, às sugestões, ela diz que viu assim as grades das cadeias, o muro das cadeias, ela viu o ouro das igrejas, ela viu o largo de Vila Rica, ela viu as janelas e alguma coisa comunicou a ela a história subterrânea naqueles lugares, né? Quer dizer, aquele lugar transpirava a história e a Cecília não ficou alheia a isso. Então ela volta para sua casa e ela resolve então escrever um longo livro, né, com muitos poemas, sobre a Inconfidência Mineira. Na verdade, primeiro ela queria fazer uma peça de teatro, depois ela mudou no percurso e fez um livro de poemas. Agora, é claro que a sua viagem a Ouro Preto, né, e digamos assim, todas as sugestões e aromas e cores e toda a mensagem que a cidade comunicou a abalou profundamente e ela resolveu escrever um livro sobre isso. Mas a gente não pode esquecer também que Ouro Preto ou Vila Rica se trata de um lugar que está no imaginário da literatura brasileira. Cecília Meirelles não foi a primeira, né? Na verdade, se a gente for olhar toda a história da nossa poesia, Vila Rica já aparece no século XVIII num longo poema épico cujo nome era Vila Rica, escrito por Cláudio Manuel da Costa, no século XVIII, um poeta árcade, né? E Vila Rica, que é um poema que conta em chave heróica a fundação mítica de Vila Rica, é considerado inclusive o poema inaugural do arcadismo no Brasil. Só que lá no arcadismo, então nós tínhamos uma poesia épica, uma poesia que imitava Camões, imitava os clássicos, tentando contar heroicamente, historicamente, a fundação da cidade. Depois, ao longo do século XIX, nós teremos Castro Alves fazendo poemas históricos sobre Vila Rica, Olavo Bilac, no parnasianismo, fará sonetos sobre Ouro Preto. Alfonso de Guimarães, que era nascido em Ouro Preto, grande poeta do simbolismo brasileiro, tem vários poemas sobre as igrejas de Minas Gerais, as igrejas de Vila Rica e tal. E depois, esse mesmo cenário vai reaparecer no modernismo. E especialmente com uma data, 1924, que é quando os modernistas de São Paulo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Dona Olívia Guedes Penteado, que era muito amiga dos modernistas, eles fazem a famosa expedição, né, às cidades históricas mineiras, acompanhando, todos eles, acompanhando um poeta francês chamado Blaise Cendrars, que era amigo deles, e todos eles vão para as famosas cidades do ouro de Minas Gerais. Eles passam primeiro em Belo Horizonte, é ali que o Mário conhece Drummond, Drummond recebe essa comitiva de poetas, o próprio Drummond vai dizer que foi a Semana de Arte Moderna deles, né? Quando aquele monte de poetas e pintores maravilhosos desembarcaram em Minas e vão então para as cidades históricas. E isso vai render muita coisa. Porque os modernistas, o que eles queriam?
recontar a história brasileira por uma outra ótica, né? Que não era uma ótica romântica. Não era uma ótica idealizada. Então, a viagem para Ouro Preto foi muito importante para eles, porque ali eles se reconectaram com esse passado colonial que estava esperando por ser reinterpretado por eles. Oswald de Andrade vai voltar dessa excursão mineira, fazendo vários poemas, e aqueles poemas curtos, né, que ele mesmo vai chamar de poemas cartão postal, recuperando os cenários, as igrejas, o casaril. Tarsila do Amaral, de volta, vai pintar muitos quadros, né, sobre as ruas e ladeiras de Ouro Preto. Só que nos modernistas há uma tentativa de se aproximar do passado brasileiro, de certas raízes da nossa nacionalidade, mas filtrando-as numa linguagem modernista, né? Numa linguagem curta, incisiva, irônica, experimental, brincalhona, iconoclasta, né? Que vai contra, digamos, os mitos, que vai contra a história oficial, mas que brinca e subverte essas mesmas narrativas. E depois Cecília Meirelles. Alguns anos depois é Cecília quem aporta nessa mesma Ouro Preto que os modernistas tanto amaram. Só que a Cecília, embora o movimento seja o mesmo, né, ela vai se impressionar com aquilo tudo e ela resolve então fazer uma releitura do passado nacional, uma releitura da Inconfidência Mineira. Só que não na linguagem modernista. Né? Não naquela linguagem experimental, curta, brincalhona, né? Vanguardista dos modernistas heróicos, mas ao seu estilo. E a Cecília Meirelles, como eu disse, ela é uma poeta do verso, ela é uma poeta da rima, ela é uma poeta do soneto, das formas fixas. Né? Ela não é uma poeta que tem uma linguagem tão inovadora e destrutiva como os poetas da primeira geração. Ela é do segundo tempo, né? Ela não está mais preocupada com as rupturas da linguagem, já não é mais o projeto estético que interessa os poetas a partir de 30. E ela vai voltar à história de Ouro Preto, vai voltar, né, à Vila Rica do século XVIII, usando uma forma literária que é ainda mais antiga do que a própria Vila Rica, do que a própria Inconfidência. Ela vai usar a forma do romance. Por isso que o seu livro é romanceiro. Romanceiro, desde a Idade Média, é conjunto de romances. Presta atenção. Romance aqui está sendo usado como gênero poético da Idade Média. Portanto, muito mais antigo. E o que era o romance? Falando desse ponto de vista. Era um tipo de composição literária, narrativa, né, épica, ou seja, que contava uma história, e que tinha base popular. Então o romance medieval, ele tem um caráter histórico, ele conta alguma coisa, algum feito do passado, mas ele tem uma base oral e popular. Ele nasce do seio do povo. E a Cecília vai recuperar justamente esse romance, essa forma poética narrativa, e ela vai construir nesse livro 85 romances. Como você sabe, eles são numerados, né? E ao mesmo tempo, além do número, romance 1, 2, 3, 4, eles também têm um título, certo? E exatamente por quê? Né? Por que a Cecília vai buscar os romances? Talvez porque sejam, como eu acabei de falar, não só poemas narrativos e que, portanto, se prestam a contar algum acontecimento histórico importante, algum acontecimento do passado, mas porque eles também permitem a intromissão da voz popular. Porque neste poema, a Cecília, ela não se limita simplesmente a contar os fatos da perspectiva da história oficial. Embora ela tenha lido todos os historiadores, tenha sabido exatamente tudo o que se escreveu sobre essa época. Na verdade, a Cecília ela também quer se amparar na voz do povo, na voz popular, na perspectiva anônima daquelas pessoas que viviam ali, que viram tudo acontecer, mas cujos nomes não entraram nos livros de história, né? Cujas histórias se perderam na escrita da história maior. E isso é muito evidente no Romanceiro, né? Porque é um livro de arquitetura polifônica, ou seja, é um livro composto de muitas vozes. Então, quando o Tiradentes está indo para a forca, ela vai interpor um romance em que nós temos um bêbado que observa tudo e dá o seu ponto de vista e questiona o que está acontecendo. Nós temos também o carcereiro do Tiradentes, né, que também questiona o futuro daquele preso, ninguém sabia o que ia acontecer com ele vai e se coloca. Nós temos os tropeiros que falam também sobre Tiradentes, ou seja, nós temos a voz desses grupos anônimos, né, desse povo, mas que também trama a história, que também é testemunha dessa história. Né? A história não é contada só
pela ótica dos poderosos ou daqueles que vencem, mas também dos vencidos e também dos anônimos, também dos esquecidos. Então ela vai buscar uma forma narrativa e popular medieval que se enquadra, digamos assim, que se encaixa aos seus propósitos, né? Então é polifônico porque nós temos mais de uma perspectiva, mais de um olhar construindo essa história. E como nós estamos falando da FUVEST, que adora questões comparativas, né, entre os livros que ela solicita, nós podemos lembrar de outras obras que têm uma estrutura similar, né, uma estrutura também polifônica. Mayombe e os seus múltiplos narradores, Nove Noites de Bernardo Carvalho e os dois narradores ali simultâneos, né, um no presente, outro no passado, enfim, são técnicas que em si são diferentes, mas que apontam para o mesmo desejo, né, de construir uma história pela multiplicidade de perspectivas, e assim ela não se torna única, né? Não é uma história única, mas é uma história criada por vários pontos de vista, inclusive dos mais pobres, dos mais anônimos, certo? Mas não são só romances. O livro tem 85 romances, mas ele também tem poemas chamados de falas e outros poemas chamados cenários. As falas são momentos em que o narrador, vamos usar esse termo aqui, né? O narrador do romanceiro assume a fala e, em vez de narrar alguma coisa, ele se dirige a alguém. Normalmente ele se dirige aos personagens da história. Tem a fala aos inconfidentes, tem a fala aos mortos, tem a fala aos assassinos, né? Então é como se, assumindo uma certa postura lírica, ou seja, algo de subjetivo, né? A expressão emocional desse narrador, ele toma a palavra e ele fala. E se dirige aos personagens da história, introduzindo uma nota reflexiva, né? Como se ele parasse para pensar nos fatos e para elaborar os acontecimentos, propondo algum tipo de interpretação sobre o que está acontecendo. E além das falas, e não esquecer que, como eu disse, a Cecília havia pensado nesse livro como uma peça. Então esse livro ainda mantém uma certa estrutura dialógica, né? Uma estrutura dramática que remete ao próprio teatro, né? Personagens que falam uns com os outros, é o caso das falas. Então elas trazem também uma nota reflexiva, mas uma nota dramática, dialógica. E os cenários, que são poemas descritivos, né? São poemas que compõem a paisagem em que essa história se passa, particularmente a paisagem de Vila Rica, né? Bem, então a Cecília, amparada nessa estrutura, ela vai nos contar a história da Conjuração Mineira a partir de um diálogo muito frutífero entre o que eu poderia chamar de matéria histórica e matéria literária. Porque veja bem, a Cecília é muito fiel aos fatos, aos nomes, às datas e aos acontecimentos. Tanto que é até difícil para um leigo, né, acompanhar o livro se você não tem algum conhecimento sobre quem foram aquelas pessoas e o que foi exatamente o movimento da Conjuração Mineira. Ela está muito presa às fontes, ela estudou mesmo, né? Mas isso aqui não é um livro de história. Né? Não é um livro para você estudar a Inconfidência Mineira. Não, isso aqui é literatura, é poesia. Então a matéria histórica que existe e é muito bem trabalhada, ela anda de par com a matéria literária, com a criação literária. Afinal, a Cecília, ao contar a história, né, ela também nos mostra alguma coisa que os historiadores jamais poderiam nos oferecer e que só a literatura pode. Porque veja bem, eu posso ler vários livros sobre Tiradentes, livros escritos por historiadores, sociólogos, antropólogos, etc. E eu poderei saber exatamente tudo o que aconteceu no dia em que Tiradentes foi enforcado, em 21 de abril de 1792. Eu posso entender os condicionantes políticos, sociais, econômicos, tudo que, digamos assim, explica esse fato histórico. Mas nenhum historiador vai nos contar o que o Tiradentes estava pensando na véspera do seu enforcamento. Nenhum historiador vai nos contar o que o Tiradentes pensou minutos antes de subir uma escada diante da forca e se preparando ali para os últimos minutos da sua vida. Por que nenhum historiador vai nos contar? Porque isso não é do campo da história, né? O historiador trabalha com fatos e documentos, com registros. O que o personagem sonhou, o que o personagem pressentiu, o que o personagem sofreu, o que ele desejou minutos antes da sua morte, isso está fora da objetividade da história como ciência, né? A história só se pauta naquilo que é comprovável.
A literatura não, né? A literatura ela não precisa da comprovação do real, porque ela está no plano da ficção, né? E a Cecília vai explorar justamente isso, esse vácuo em que a história não pode entrar, mas a literatura pode fazer o que ela quiser, né? A Cecília vai se preocupar com o interior dos personagens, né? Os seus conflitos, os seus dilemas, os seus amores, aquilo que eles talvez tenham dito, aquilo que eles talvez tenham pensado, né? Então a Cecília faz esse mergulho íntimo nos personagens. Ela dá corpo à experiência histórica. Não é um livro de história cheio de datas e nomes de lugares. São pessoas, né? São seres vivendo em todas as suas contradições, em todas as suas complexidades psicológicas interiores. Então, de certa forma, a gente poderia retomar aqui uma famosa distinção do Aristóteles, né? Aquele grande filósofo que foi um dos primeiros a pensar na literatura. O Aristóteles dizia lá na antiguidade que a história, né? A história com H maiúsculo, a história nos conta aquilo que aconteceu. A poesia nos conta aquilo que poderia ter acontecido. E eu acho que essa é uma distinção útil para entender o Romanceiro da Inconfidência. A Cecília nos conta não só o que aconteceu, mas aquilo que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Diálogos, sonhos, premonições, desejos, medos, que fazem parte da vida interior de cada um desses personagens históricos, né? Ao mesmo tempo, para a gente entender esse livro, é preciso entender o que foi a Conjuração Mineira, né? Ela se situa no final do século XVIII, num momento de crise do sistema colonial, né? De crise do antigo regime, no momento em que na Europa proliferam ideias de natureza liberal, iluminista, que vão dar como, digamos assim, resultado mais evidente a Revolução Francesa, que ocorre em 1789, mesmo ano da Inconfidência Mineira. Veja que, né, há uma coincidência aí muito singular. E nós temos, então, em Minas Gerais, uma elite, uma pequena elite letrada, culta. Muitos dos seus representantes estudavam na Europa, estudavam em Coimbra, estudavam na França, em Paris e tal, Lisboa, e, portanto, tomavam contato com essas ideias que estavam ali em emergência na Europa no século XVIII, questionando justamente a monarquia, o absolutismo e propondo uma ordem republicana, uma ordem burguesa e liberal. Tanto é assim que um dos membros da Inconfidência Mineira, quando estudava na França, se correspondeu com Thomas Jefferson, que naquele momento era embaixador dos Estados Unidos na França. Inclusive, eles teriam tido um encontro na cidade de Nîmes, onde esse rapaz teria pedido ajuda, inclusive, do Thomas Jefferson para, digamos assim, reforçar, né, o movimento de oposição desses mineiros contra a coroa portuguesa. Até porque os nossos inconfidentes, conspiradores, tinham como principal modelo a independência das 13 colônias, né, que dariam os Estados Unidos. Porque o que eles queriam fazer no Brasil era algo similar. Um movimento de matriz liberal, de matriz iluminista, que pregasse a liberdade, a independência de Minas Gerais, de Portugal, e o estabelecimento de uma república confederada. Esse era o propósito dos inconfidentes, né? E veja só, o que nós temos ali é uma elite insatisfeita com os desmandos de Portugal, da coroa, né? Com a forma como Minas Gerais era administrada, com a corrupção dos governantes, especialmente Luiz Antônio da Cunha Menezes, que inclusive aparece lá como alvo de crítica do Cláudio Manuel da Costa e do Tomás Antônio Gonzaga nas cartas chilenas. Enfim, havia uma insatisfação com a maneira corrupta com que Minas era gerida, né, pela mão da metrópole, e ao mesmo tempo uma insatisfação com os impostos, né, que eram abusivos em relação ao ouro que era extraído lá em Minas Gerais. Então havia, por exemplo, um imposto chamado quinto. Então, então se você achasse ouro ali, né, era colônia, pertencia a Portugal, Portugal mandava, claro, né? Então você tinha que levar até uma casa de fundição, que era um órgão, obviamente, comandado pelos portugueses. Você entregava todo o ouro que você tinha achado, aquele ouro era derretido, faziam-se barras, e de todo aquele ouro pesado, 1/5, 20%, era de Portugal, era confiscado, era abocanhado pelos portugueses, e a pessoa ficava com 80% do que ela tivesse achado. Só que ao longo do ano, toda a soma dos quintos, ou seja, a soma de todos os impostos recolhidos por Portugal nas casas de fundição, teria que somar, teria que perfazer uma quantia.
uma quantia estabelecida. Se ao longo de um ano todo o quinto recolhido não desse X, Portugal então iria obrigar, né, o recolhimento do que faltava para chegar àquela quantia. E era a tal da derrama. Né? Era um momento em que os portugueses obrigariam os moradores ali das minas a cederem suas riquezas, a darem o que tinham, cada um dava um pouquinho, era uma espécie de rateio, né? Para que eles então pudessem perfazer aquele valor que faltava para a totalidade dos quintos que Portugal queria. Né? Então essa insatisfação, o desejo de liberdade, insufla nessas pessoas um levante. Né? Eles vão então conspirar contra a metrópole e vão programar para o dia da derrama um motim armado, um levante armado contra Portugal. E dentro desse movimento, né, a Cecília Meirelles vai privilegiar uma figura, que é a figura central, é a figura heróica, mítica do Tiradentes. Olha, hoje, para nós, parece meio óbvio que o Tiradentes está associado à Conjuração Mineira. Né? Tem o feriado, tem o dia de Tiradentes, 21 de abril, que é o dia em que ele foi enforcado, em 1792 e tal. Só que essa, digamos assim, essa construção, ela é moderna, ela é recente. O Tiradentes só foi eleito herói, só foi elevado à categoria de herói nacional no final do século XIX, né? Final do século XIX, começo do século XX. É na República. Então o heroísmo do Tiradentes é uma construção republicana e relativamente recente. E a Cecília vai colocar no Tiradentes justamente a figura de mártir e de mito, realçando principalmente o fato de que o Tiradentes, entre os conspiradores, né, entre os membros da conjuração, ele era o mais pobre. Ele não era um homem culto, ele não era um homem viajado, ele não era proprietário de terras, ele era um garoto órfão, né, desde criança, alferes, é assim que ele é chamado no livro, né, ele era um soldado, ele era guarda do Caminho Novo, que era a estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, portanto ele tinha muito contato com os tropeiros, né, com aqueles que viajavam do Rio para Minas, com aqueles que subiam em busca do ouro, que transportavam ouro, transportavam carga. Ele tinha muito contato com essas pessoas, especialmente porque ele também fazia às vezes de curandeiro, né, ele receitava remédios, plantas medicinais e era dentista prático. Ele também tirava dentes das pessoas que precisavam, daí o seu apelido. Então ele tinha muito contato com as pessoas mais pobres. E ele será não o cérebro da Inconfidência, não o, digamos assim, o mentor intelectual das ideias do iluminismo francês. Não. Ele será o propagandista. É aquele que divulgava as ideias, é aquele que propagava ideais de liberdade, de igualdade, entre especialmente as pessoas mais pobres, como a própria Cecília mostra aqui no Romance 30, né, dos tropeiros. E justamente por isso, né, a Cecília vai dizer que o Tiradentes ela diz assim, que ele... os outros têm privilégios, amigos, ouros e parentes, só ele é que não tem nada. Então ele é o despossuído. Mas ao mesmo tempo, né, ele não tinha os privilégios dos outros, que eram figuras ali da elite política, inclusive local, mas ele era o rosto mais conhecido desse movimento, né, dessa conspiração. E durante a devassa, né, durante toda a investigação, ele se mantém firme, né? Ele não nega os seus ideais, ele não trai os seus ideais, ele continua manifestando as mesmas ideias. E a sua punição é exemplar, a gente sabe, ele é enforcado, esquartejado e o seu corpo é colocado, os membros do seu corpo são colocados ao longo do Caminho Novo, entre Rio e Vila Rica, e no Largo Central de Vila Rica coloca-se a sua cabeça, que depois vai ser roubada, né? Depois à noite ela é furtada e ninguém nunca mais viu a tal da cabeça do Tiradentes. Então a Cecília exalta a figura desse homem despossuído, desse simples alferes, desse homem humilde, que dá a sua vida em nome de uma causa. Né? E que nunca abre mão dos seus ideais, por isso ele é exaltado como o mito do romanceiro. Mas ao mesmo tempo há outros personagens importantes. Destacamos aqui, obviamente, os poetas, né? Os poetas do arcadismo. O arcadismo é um movimento literário contemporâneo da Inconfidência Mineira, né? É aquele movimento de poesia de imitação, que imitava a poesia antiga, né? Os clichês da poesia clássica, Carpe Diem, Fugere Urbem, daqueles poetas que exaltavam a natureza bucólica, né? A vida natural em meio às paisagens tranquilas. Muitas vezes esses poetas cultos, né? Poetas que conheciam toda a tradição grega e romana, eles se fingiam de pastores, inclusive assumindo nomes falsos, codinomes, né? É o caso de um poeta que aparece muito aqui,
Tomás Antônio Gonzaga, que na literatura assumia a persona poética de Dirceu, um humilde pastor apaixonado pela sua Marília, né, a sua musa, que na verdade era o codinome da sua noiva de verdade, que é muito citada aqui no livro, mas com o nome literário de Marília. A sua noiva era a jovem Maria Joaquina Dorotéia de Seixas, com quem ele teve um amor assim muito forte, mas ele não pôde se casar com ela porque o casamento foi interrompido pela sua prisão. Né? Ele é delatado, ele é preso e ele nunca mais vê a sua noiva, que na literatura se chama Marília, mas na verdade Maria Joaquina Dorotéia de Seixas. Outro poeta árcade e inconfidente é o Cláudio Manuel da Costa, também citado no livro da Sicília, um homem mais velho, um homem muito rico, um grande poeta, e que, depois de preso, teria se matado na cadeia. Essa é a versão oficial de suicídio. Mas no livro, a Cecília questiona essa história e dá a entender que, na verdade, ele foi morto. Né? Ele foi envenenado por ser um homem muito poderoso, um homem que tinha muitos conhecidos em Vila Rica. Talvez não fosse interessante que ele depusesse, né? Que ele falasse tudo que ele sabia. Talvez por isso ele tenha sido eliminado na prisão. Mas a história oficial, criticada, não só pela Cecília, mas por vários historiadores, a versão do suicídio ela é apontada como falsa, né? Talvez ele tenha sido mesmo morto na cadeia. Bem, esse é todo o cenário, esse é todo o contexto do livro. No próximo vídeo, eu vou falar das 5 partes do romanceiro, eu vou falar da narrativa e eu vou chamar a sua atenção para os principais romances, para aqueles poemas que são os mais importantes, os mais destacados e que valem a pena da gente analisar. Então, o livro mesmo, né, a estrutura dessa obra fascinante, fica para a parte 2, que eu espero que todos vejam, porque é muito importante. Então a gente se vê daqui a pouco, na próxima parte da nossa aula sobre romance.